Glória a Deus, queridos! Vamos dar encerramento à nossa série acerca da doutrina de batismos. Até aqui, nós meditamos em 4 tipos de batismo: o batismo do novo nascimento, o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo com a evidência do falar em línguas, que é o batismo do revestimento de poder, e o batismo do fogo da provação. Todos nós temos que passar por esses 4 batismos e nós não sabemos se nós passaremos pelos próximos 2. Nós não vamos experimentar os 6. Nós só podemos experimentar 5 dos 6 batismos. Porque os próximos 2 batismos que vamos meditar aqui, ou é o batismo da glorificação do nosso corpo, ou o batismo da condenação eterna, do fogo eterno. Amém, queridos? Então vamos meditar então agora no batismo da glorificação do nosso corpo, o 5º tipo de batismo. Olha só como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 54. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que lhes digo um mistério: nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, terão seus corpos glorificados, revestidos, batizados por essa imortalidade, e depois os que estiverem vivos no final da grande tribulação, a parte da igreja que não vai dar a sua vida, que vai ser protegida no deserto do anticristo, vão ser transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, e juntos, os ressuscitados e os transformados, subiremos para o encontro com o Senhor nos ares, e depois voltaremos para reinar com Cristo nesta terra por 1000 anos e após, por toda a eternidade, quando o trono de Deus descer, a nova Jerusalém descer, o céu, e Deus será tudo em todos. Amém? Aí ele continua. Pois a trombeta soará, a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário, meus irmãos, é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, ou seja, se revista. Lembra que eu falei para os irmãos que a definição de batismo é imersão, é revestimento? Então é necessário que o que é corruptível seja batizado de incorruptibilidade, revestido de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal, o nosso corpo, seja revestido, batizados de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir, ser batizado, imerso de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Amém, queridos? Esse é um dos tipos de batismo, o batismo do revestimento do nosso corpo, de mortal para imortal. 2 Coríntios capítulo 5, versos 1 a 5, o apóstolo Paulo fala novamente acerca desse batismo. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, está falando acerca da morte física, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Revestimento, batismo da nossa habitação celestial. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, não porque queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial. Revestidos, batizados da nossa habitação celestial. Revestimento de incorruptibilidade, para que aquilo que é mortal seja absorvido totalmente pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, a nossa única e bendita esperança. Nós vivemos em função dessa única e bendita esperança.
Ele nos deu o penhor do Espírito como garantia do que está por vir. Ele nos deu a garantia de que nós teremos esses corpos glorificados. É a habitação do Espírito Santo. O Espírito dele, do Pai, que também enche o Filho, e juntos temos essa habitação maravilhosa do Pai e do Filho. Essa é a garantia dessa herança. Amém, queridos? Revestimento de incorruptibilidade. Batismo de imortalidade, da glorificação do nosso corpo. Romanos capítulo 8, verso 11. E se o Espírito daquele, Espírito de Deus, do Pai, e não uma terceira pessoa, o Espírito do próprio Pai, daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará, revestirá, nos batizará os nossos corpos mortais por meio do seu próprio Espírito que em nós habita. Aí no mesmo contexto, verso 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que em nós há de ser revelada. Essa glória, esse batismo de glorificação. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, glorificados. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Gloriosa liberdade, meus irmãos. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Ainda não temos a plenitude, temos as primícias. Hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou de fato o que havemos de ser. Vamos ler daqui a pouco esse texto. Então, não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos, as primícias do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, ou seja, a redenção do nosso corpo. Redenção do nosso corpo, revestimento de incorruptibilidade. Esse é o batismo, meus irmãos, que nós vamos receber se perseverarmos firmes até o fim, na ocasião da volta de Jesus. E será glorioso. Foi nessa esperança que nós fomos salvos. 1 João capítulo 3, versos 2 a 3. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, Jesus, seremos semelhantes a Ele, com os corpos glorificados, incorruptíveis, batizados de imortalidade igual a Ele. Pois assim como Ele é, nós o veremos. Mas para ver Jesus como Ele é, com os corpos glorificados, para reinar com Ele, temos que fazer o seguinte, meus irmãos, verso 3. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Sem santificação, meus irmãos, ninguém vai experimentar essa glorificação. É exatamente o texto de Hebreus, capítulo 12, versos 14 e 15. Lembra que nós vemos aqui? Quem nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, sede santos como ele é santo. Amém? Pois seremos semelhantes a ele, a Jesus, porque o veremos como ele é. E nós devemos nos santificar. Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E todos que têm nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Segui a paz com todos e a santificação, a pureza, sem a qual ninguém verá o Senhor como ele é. Atentando, olha só, verso 15. Atentando diligentemente, com disciplina, todos os dias, lutando contra o pecado, meus irmãos. Atentando com diligência, com disciplina, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. E aí, uma vez salvos, salvos para sempre? Pelo amor de Deus, né? Há possibilidade de nós hoje cairmos da graça se não vigiarmos? Sim.
Então nós temos que diligentemente, todos os dias, atentar para a nossa santidade diante de Deus. E é uma ferramenta poderosíssima de andarmos em santidade, é nos enchemos da palavra, nos enchendo da palavra. Com que purificará o jovem o seu caminho? Salmo 119, observando conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus, em João 17, verso 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como é que nós nos santificamos? Se enchendo da palavra de Deus, que é a verdade. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, Romanos 12 e 2, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se já ressuscitastes com Cristo, novas criaturas, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, e não nas coisas que estão nesta terra. Façam morrer a natureza terrena de vocês, pensando na palavra. Filipenses 4:8, tudo que é honesto, puro, justo, se é algo que tenha louvor, louvável, enfim, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A palavra de Deus, meus irmãos, sobre tudo que devemos guardar. Provérbios 4, guarde os seus pensamentos, seu coração, porque dele, dos seus pensamentos, procedem as fontes de vida. O que nós pensamos ser, nós somos. Está em Provérbios também. Então, meus irmãos, nós precisamos renovar a nossa mente na palavra. Então essa é a ferramenta poderosíssima para que nós possamos andar em santidade. Ser limpos constantemente pela palavra. Jesus falou para os seus discípulos, em João capítulo 15, acerca do agricultor que é Deus, da videira verdadeira que é Ele e dos ramos que somos nós. Jesus falou, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito, ato contínuo. À medida que os discípulos ouviam a palavra de Deus, eles eram limpos. Vós estáis limpos agora, pela palavra que eu vos tenho dito. E por estar com Cristo todos os dias, a palavra estava sempre limpando a mente deles. Amém, queridos? Nós precisamos purificar o nosso caminho. Jesus, quando lavou os pés dos seus discípulos, Pedro falou, não lava meus pés, Senhor. Aí Jesus falou o que para ele? Se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Aí o que Pedro falou? Não lave somente os pés, mas lave a cabeça, as mãos. Só que nós podemos entender nessa conversa que nós já estamos limpos pelo novo nascimento, o Espírito habita em nós. Mas na nossa caminhada vai haver poeira no chão, porque estamos dentro do sistema, no mundo que jaz no maligno. E nós precisamos purificar, lavar os nossos pés para que nós possamos caminhar nesse período de peregrinação sem nos enredarmos novamente para o pecado. Por isso que a palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, que nos lava os nossos pés todos os dias. Então o cristão que não tem hábito de se envolver com a palavra, ele está fadado a ser dominado pela carne. Amém, queridos? Tem que se envolver com a palavra. Nós temos muitos problemas nesse mundo e só vai piorar. Se nós não nos enchermos da palavra, nós não vamos suportar. Amém, queridos? Encham-se da palavra. Se animem com a palavra. Porque as tribulações desta vida vão ficar lá embaixo. Nós não vamos ignorar as realidades. Todos nós temos nossos problemas. Mas quando nós nos enchemos da palavra, a força desse alimento vai nos dar capacitação para caminharmos os 40 dias até o Monte Horebe, Monte de Deus. O que aconteceu com Elias? Estava em depressão, mas com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias. 40 quer dizer, meus irmãos, a nossa jornada de peregrinação rumo à Terra Prometida. Sem a força da comida não dá. Daniel, capítulo 10, estava fraco por causa da presença de Deus, ele estava quase morrendo. Mas o próprio Senhor Jesus o levantou e o fortaleceu com aquelas palavras. Então, meus irmãos, só a palavra de Deus para nos fortalecer, para gerar em nós esperança, vida, esperança num futuro brilhante com Ele na eternidade. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, a coroa da vida que Deus preparou para aqueles que amam a sua vinda.
a coroa de glória, a coroa incorruptível. Se quisermos realmente reinar em vida com Cristo no milênio, nós precisamos nos encher da palavra, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém adentrará a terra prometida sem santificação. Então, meus irmãos, encham-se da palavra de Deus todos os dias da sua vida, amém? Então esse é o outro batismo, o quinto batismo, o batismo do revestimento da imortalização do nosso corpo, da imortalidade do nosso corpo, amém? O batismo da glorificação do nosso corpo, que só recebe esse batismo quem andar em santidade, perseverando até o fim em obedecer os mandamentos. Agora, finalizando a nossa série, vou falar acerca do fogo eterno, que é o sexto tipo de batismo. Vamos ler? Mateus capítulo 3, versos 10 a 12. Aqui João Batista está falando acerca de trigo e de palha. Vamos ver? Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Jesus falou isso em João capítulo 15. E a frutificação é nada mais nada menos do que ações de santidade. Porque o apóstolo Paulo, em Gálatas 5, a partir do verso 19 até o verso 21, ele fala de uma lista gigantesca de obras da carne. E quando ele fala do fruto do Espírito, ele fala mas, conjunção adversativa, mas o contrário das obras da carne é o fruto do Espírito. Então, frutificar é ações de santidade, é não ser enredado novamente pelos prazeres da nossa carne. Amém? Aí ele continua. Eu vos batizo com água para arrependimento. Está falando de batismo aqui. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui nós vamos entender que nesse contexto específico ele está falando de dois batismos. Com o Espírito Santo para o trigo e com fogo para a palha. Vamos continuar aqui, está dentro do contexto. É simples de entender esse texto. Não quer dizer que nós não experimentamos um batismo de fogo. Sim, o falar em línguas é línguas como que de fogo. O fogo arderá continuamente sobre o altar, vai nos purificando. Amém? Que ele vai nos santificando também. Né? E tem o batismo da provação, do fogo da provação que meditamos na última gravação. Mas aqui especificamente, nesse contexto, João está falando de dois tipos de batismo. Um para os salvos, o trigo, e outro para os condenados, a palha. Batismo com o Espírito Santo e com fogo. Vocês vão entender. E no verso 12, olha o contexto. A sua pá ele tem na mão, ele limpará completamente a sua eira. Ele recolherá o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Que batismo com fogo é esse? O fogo inextinguível. Tá claro, queridos, não tem... qualquer pessoa que entenda de interpretação de textos, dá para entender claramente que esse fogo aqui é o fogo eterno. Não temam aqueles que matam o corpo, mas não matam a alma. Temei antes aquele Deus que faz perecer no lago de fogo tanto o corpo quanto a alma. O fogo inextinguível. O mesmo que batiza com o Espírito Santo é o mesmo que batiza com fogo. O mesmo que salva é o mesmo que condena. Na saída do povo no Egito, a mesma ação de Deus que puniu os egípcios matando os primogênitos foi a mesma ação que livrou o povo do Egito. Então, na mesma ação de Deus, ele julgou e abençoou. Então, esse é o nosso Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 11, 22, ele pede para que nós possamos considerar a bondade e a severidade de Deus. Bondade para conosco, se permanecermos na sua bondade, senão seremos cortados. E como é que nós somos cortados? Quando nós não frutificamos. O que é não frutificar? Fazer as obras da carne. Simples assim, queridos. A palavra de Deus é muito simples. Amém? Então esse é o fogo inextinguível. É o fogo que Jesus vai nos batizar. Aliás, nos batizar não. Se nós perseverarmos até o fim, o batismo será do Espírito Santo. Mas, se não perseverarmos até o fim, voltarmos as costas para o santo mandamento, fogo eterno. Isaías 66 e 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim,
porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Seu fogo não se apagará. Eles serão totalmente imersos em fogo, batizados em fogo. E eles serão um horror para toda a carne. Jesus, em Mateus 13, versos 47 a 50, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada no mar, recolhe peixes de todas as espécies. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia. E assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Só mudou a metáfora aqui. João falou acerca de trigo e palha. Jesus está falando de peixes bons e peixes ruins. Aí ele continua. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E os lançarão, os maus, na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Batismo com fogo inextinguível. Marcos 9, 47 e 48. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os 2 olhos sendo lançado no lago de fogo, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Amém, queridos? Para finalizarmos, um outro texto aqui para corroborar. Daniel capítulo 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, o trigo, os peixes bons, e os outros para vergonha e horror eterno, a palha, os peixes maus, para vergonha e horror eterno. Amém, queridos? Então esses são os 6 batismos que eu consigo encontrar na palavra de Deus. Tem 7, mas o 7º não serve mais para nós, porque foi apenas até a cruz. Após a cruz, o batismo de arrependimento não é necessário. Basta se arrepender genuinamente no coração. Aí sim, ao nascermos de novo, nós nos batizamos como consequência do novo nascimento. Então são esses os batismos que eu consigo enxergar na palavra. Essa é a doutrina de batismos que está escrita em Hebreus capítulo 6, verso 2, que são os rudimentos elementares dos oráculos de Deus. Princípio básico da fé. Doutrina de batismos é princípio básico da fé. Amém, queridos? Então vou ler novamente aqui dos 6 batismos que nós meditamos nessa série. Batismo do novo nascimento, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, no sentido de revestimento de poder, batismo do fogo da provação, batismo da imortalidade do corpo e o batismo do fogo eterno para os rebeldes. Amém, queridos? Então, até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.